Fala pessoal, bom dia a todos vocês. É um prazer recebê-los aqui no meu canal, direto do aeroporto aqui do Galeão. É sempre uma alegria acolhê-los aqui, esperando a hora de embarcar aqui para o evento de Aracaju. E resolvi fazer aqui com vocês um bate-papo bem bacana, produtivo, no âmbito do processo civil, para falar um pouquinho sobre recursos. Tudo bem? É um prazer recebê-los. A gente tem em torno aqui de 15 a 20 minutos para bater um papo muito bacana. Queria saudar aí os professores Aldemiro Dantas de Manaus, Fabrício Bastos, meu irmão querido aqui do Rio, e a todos vocês, alunos do Portal F3, vocês que me seguem aqui nas redes sociais. É um prazer recebê-los aqui. Quem puder, dedinho aqui no contador, convidando os seguidores. Se vocês puderem, convidem os amigos de vocês e prestem muita atenção na aula, tá certo? Mandar um beijo pra galera aí do Esquadrão STF, Rediniz, Renatinha, representando a galera da segunda fase constitucional aí, pessoal todo da segunda fase tributária, pessoal do coaching exame de ordem. É um prazer receber vocês aqui, viu? Vamos lá? Vamos começar? Moçada, quando é que cabe cada um dos recursos previstos no nosso Código de Processo Civil? Primeiro, vamos lembrar, o Código de Processo Civil, no artigo 994, elenca nos incisos 1 a 9, 9 espécies de recursos. Existem 9 recursos típicos no nosso Código de Processo Civil. Anote, artigo 994. Quais são esses 9 recursos? Vocês se lembram? Apelação, agravo de instrumento, agravo interno, embargos de declaração. Depois que você pega apelação, agravo de instrumento, agravo interno e embargo de declaração, você parte para os recursos constitucionais. Recurso ordinário constitucional, recurso especial, recurso extraordinário. E aí você chega no agravo em recurso especial ou extraordinário e nos embargos de divergência em recurso especial ou extraordinário. Então, repetindo, existem 9 recursos no processo civil brasileiro contemporâneo no artigo 994 do CPC. Apelação, agravo de instrumento, agravo interno, embargo de declaração, recurso ordinário constitucional, recurso especial, recurso extraordinário, agravo em face da inadmissibilidade de RESP ou RE e embargos de divergência no julgamento de RESP ou RE. Além desses 9 recursos do CPC, artigo 994, a gente tem ainda o recurso inominado do sistema dos juizados e o recurso chamado embargos infringentes de alçada nas execuções fiscais de pequeno valor. Então, as execuções fiscais dentro da alçada, diante das sentenças, não cabe apelação. O artigo cabível, o recurso cabível é o recurso de embargos infringentes de alçada, lá do artigo 34 da Lei de Execuções Fiscais. Então a gente tem o recurso inominado no microsistema dos juizados, os embargos infringentes de alçada nas execuções fiscais de pequenino valor dentro da alçada. Hoje a alçada está pouco acima de R$900, o valor da causa, pouco acima de R$920 em média. O recurso em face da sentença não é apelação, é o recurso de embargos infringentes de alçada do artigo 34 da Lei de Execuções Fiscais. E além desses 2 recursos fora do CPC, recurso inominado e embargos infringentes de alçada, a gente tem 9 recursos típicos no CPC, ok? Bom, primeiro segredo que eu quero contar para vocês, primeira grande dica para na hora da prova você matar a questão. Você deve separar as decisões dos juízes em primeira instância das decisões dos tribunais. O primeiro segredo é você separar, de um lado, decisões dos juízes na primeira instância e do outro lado, as decisões nos tribunais. Esse é o melhor passo para você organizar na sua mente o cabimento dos recursos. Existem 2 tipos de decisões que os juízes, no primeiro grau de jurisdição, na primeira instância, proferem: decisões interlocutórias e sentenças. Então nós temos 2 tipos de decisões atacáveis por recursos, prolatadas por juízes na primeira instância: as decisões interlocutórias e as sentenças.
Nos tribunais nós temos dois tipos de decisões atacáveis por recursos. As decisões monocráticas dos relatores e os acórdãos. Acórdão é o nome que a gente dá à decisão construída colegiadamente pelos membros do tribunal, ou no pleno, ou no órgão fracionário. Julgamento em acordo de vontades. Decisão monocrática do relator é quando o relator, o desembargador relator, o ministro relator decide sozinho, decide monocraticamente. Então nós temos 4 perfis de atos decisórios atacáveis por recursos dentro do processo, evitando a coisa julgada, pleiteando um novo grau de jurisdição. As decisões interlocutórias e as sentenças na primeira instância, as decisões monocráticas de relatores e os acórdãos nos tribunais. Tudo bem? Prestem atenção. Somente um recurso é cabível para atacar quaisquer dessas decisões. Os 4 perfis de atos decisórios comentados, decisões interlocutórias, sentenças, decisões monocráticas de relatores e acórdãos, esses 4 perfis de atos decisórios podem ser os 4 atacados por um tipo de recurso. Só tem um recurso cabível em face de qualquer ato jurisdicional decisório. Esse recurso é o recurso de embargos de declaração. Embargos de declaração do artigo 994, inciso 4. Dos 9 recursos do CPC, o único que pode atacar tanto decisões interlocutórias de juízes, tanto sentenças de juízes, como decisões monocráticas de relatores, como acórdãos, o único recurso que pode ser interposto em face de qualquer decisão é o recurso de embargos de declaração, do artigo 994, inciso 4 do CPC, regulado nos artigos 1022 a 1026 do Código, ok? Quando é que cabe o recurso de embargos de declaração? Quando cabe o recurso de embargos de declaração? Ele cabe diante de qualquer decisão que tenha um de 4 vícios, qualquer que seja o ato decisório. Se for maculado pela pecha de um dos 4 vícios que eu vou indicar aqui, cabe o recurso de embargos de declaração. Quais são esses 4 vícios? Obscuridade da decisão, contraditoriedade no conteúdo da decisão, omissão na decisão, não se julgar, não se manifestar o órgão jurisdicional julgador sobre um pedido, sobre um fato alegado, e erro material, um mero erro material na escrita do texto. Então, 4 vícios presentes em qualquer decisão ensejam o cabimento do recurso de embargos de declaração. Quais são esses 4 vícios? Obscuridade, contraditoriedade, omissão ou erro material, ok? Os embargos de declaração se apresentam como sendo o único recurso na sistemática do CPC para o qual o prazo de interposição é de 5 dias. Quebra-se a regra dos 15 dias para interposição de recursos do CPC, mantendo-se um prazo de 5 dias para os embargos de declaração. Esse já era o prazo na sistemática do Código anterior e não houve modificação quanto a esse recurso no que tange à regra da tempestividade para a interposição recursal. O prazo para embargos declaratórios é de 5 dias, afastando a regra geral do CPC dos 15 dias. Aproveito para lembrar que os 2 recursos que estão fora do CPC mantêm o prazo de 10 dias. Os embargos infringentes de alçada das execuções fiscais de pequeno valor, 10 dias. Recurso inominado em juizado, 10 dias, ok? Embargos de declaração, 5 dias, independe de preparo, diante de decisões com obscuridade, omissão, contraditoriedade ou erro material. Bom, se você estiver diante de decisões dos juízes na primeira instância, qual recurso pode ser cabível, além dos embargos de declaração? Vamos lá, vamos analisar as decisões na primeira instância, as decisões dos juízes na primeira instância. Os juízes prolatam 2 tipos de decisões: decisões interlocutórias e sentenças. A sentença
é aquela decisão final em que o juiz encerra o seu grau de jurisdição no processo. Seja um processo de conhecimento, um processo de execução, ele encerra o seu grau de jurisdição. Pode ser uma sentença definitiva, julgando o mérito, ou terminativa, sem julgamento de mérito. Estão chamando o meu voo. Então, as sentenças são aquelas decisões finais. Sentença vem de sentimento, em que o juiz prolata seu sentimento decidindo a sua atuação na causa. Entre a petição inicial e a sentença, entre a primeira fala, que é a fala do autor, ajuizando a ação na petição inicial, e a última, que é a do juiz sentenciando, dando o seu sentimento final, o autor faz pedidos incidentes que o juiz precisa julgar. O juiz precisa se manifestar falando após a inicial e antes da sentença, julgando alguns pedidos. Por exemplo, um pedido de concessão de tutela provisória, um pedido de autorização para antecipação de produção de provas, um pedido mediante uma impugnação de valor da causa que se revise, que se modifique o valor da causa. O juiz pode ter que julgar pedidos incidentes que não conferem o pedido principal e ele julga antes de sentenciar. Essas decisões dos juízes, entre a inicial e a sentença, entre a fala inicial e a fala final, se chamam de decisões interlocutórias. Por que decisão interlocutória? Interlocus. Locus é fala. Locus é fala. Entre as falas, interlocus, entre a primeira fala da petição inicial e a última da sentença, o juiz julga alguns pedidos. Essas são decisões interlocutórias. As decisões interlocutórias são atacáveis unicamente por dois tipos de recursos: embargos de declaração ou agravo de instrumento. As decisões interlocutórias, caso apareçam na sua prova, somente são atacáveis por embargo de declaração ou agravo de instrumento. Embargo de declaração, quando se estiver diante de um vício de obscuridade, contraditoriedade, não se está entendendo o que ali consta, omissão, não se apreciou algo que tinha que se apreciar, ou ainda um erro material na prolação da decisão. Então, embargo de declaração, se a decisão interlocutória for omissa, obscura, contraditória ou com erro material. Agravo de instrumento, se a intenção do recorrente, do agravante, for obter ou a anulação ou a reforma dessa decisão interlocutória. Se a decisão interlocutória tiver um erro de procedimento na sua prolação, um erro de improcedendo, agravo de instrumento pedindo a anulação, efeito rescindente, com base no erro de improcedendo. Se a decisão interlocutória tiver um erro de conteúdo, um erro de injudicando, agravo de instrumento, alegando o erro de injudicando, pedindo a reforma, o acórdão substitutivo de reforma. O recurso que ataca a decisão interlocutória para tentar anulá-la ou reformá-la é o agravo de instrumento. O agravo de instrumento não é cabível em face de qualquer decisão interlocutória, ok? Apenas das decisões interlocutórias que são previstas no artigo 1015 do CPC. É uma diferença em relação à sistemática anterior. Na sistemática atual, só se pode atacar por agravo de instrumento as decisões interlocutórias que estão previstas no artigo 1015 nos incisos ou no parágrafo único. Por exemplo, uma decisão interlocutória que nega ou concede pedido de tutela provisória é atacável por agravo de instrumento. Está no artigo 1015, inciso 1. Decisões interlocutórias em processos de execução, parágrafo único, são atacáveis por agravo de instrumento. Professor, você quer me dizer, então, que o agravo de instrumento é cabível diante de decisões interlocutórias de juízes na primeira instância? Isso, mas não de todas. Somente das decisões interlocutórias listadas no artigo 1015 do CPC. Professor, e as decisões interlocutórias que não são atacáveis por agravo de instrumento? Eu não posso impugná-las? Pode. Mas, caso apenas você interponha apelação ao final da sentença, ou a outra parte apela e você contrarrazoe na apelação. Na apelação em face da sentença ou nas contrarrazões do apelado, é possível impugnar as decisões interlocutórias não questionáveis por agravo de instrumento. Então, a decisão interlocutória é atacável por agravo de instrumento ou, se não for atacável por agravo de instrumento, ela pode ser impugnada na apelação, porque não preclui a possibilidade impugnativa daquela interlocutória não agravável, ok? Então, quando é que cabe agravo de instrumento? Para impugnar as decisões interlocutórias que tenham como conteúdo um daqueles previstos no artigo 1015 do CPC. Meu irmão Renato Porto, a gente se encontra daqui a pouco em Aracaju, irmão. Já estou embarcando, quero te ver lá, de noite vamos comer um caranguejo, ver o Jogo do Brasil lá em Atalaia, tá bom? Um beijo grande, irmão. Bom, e as sentenças? E as sentenças? Ou você tá aqui rapaz, atrás, eu tô aqui. Caralho!
Que susto, mano. Vai nesse bolo também? Vou nesse bolo. Vamos junto? Bora, pô. Galera, o maior professor de direito do consumidor do Brasil. Eu aqui falando, meu irmão, eu te encontro lá em Aracaju, o cara tá aqui, mano, meu irmão. Que beleza, o cara é um monstro dando aula. Tô falando aqui de recursos, vamos lá. Já chamou aí o embarque, né? Chamou, né? Já tá embarcando? Vamos. Então, porra, que susto, meu irmão. O cara veio por trás me dando mata-leão. Então, moçada, vamos lá pra gente terminar isso aqui. Diante das sentenças, que você já sabe que cabe embargo de declaração em face da sentença, você tem que tomar um grande cuidado com o seguinte. É muito comum se falar uma frase que é errada, né? Nossa, que deselegante, né? Deixa eu bloquear essa pessoa aqui. Pronto. Veja bem, é muito comum se repetir uma frase muito perigosa, que diz assim: de sentença cabe apelação. Cuidado, porque a apelação só cabe de sentença, mas nem sempre da sentença o recurso é apelação. Das sentenças dos juízes na primeira instância, podem caber vários recursos, inclusive a apelação. Toma cuidado com o artigo 1009 lá do CPC, que diz que de sentença cabe apelação, como dizia o 513 do CPC anterior. De sentença podem caber vários recursos, inclusive a apelação. E esse é um carinho que você tem que ter na hora da sua prova. Uma sentença nos juizados não é atacável por apelação, e sim por recurso inominado. Uma sentença nas execuções fiscais de pequeno valor dentro da alçada não é atacável por apelação, e sim por embargos infringentes de alçada. Uma sentença de juiz federal, sentença penal julgando crime político, não é atacável por apelação, é atacável por recurso ordinário constitucional para o STF. Uma sentença de um juiz federal julgando um conflito internacional entre um Estado estrangeiro ou um organismo internacional litigando com um município brasileiro ou uma pessoa domiciliada ou residente do Brasil, é atacável por recurso ordinário constitucional para o STJ. Você, numa sentença no processo do trabalho, o recurso cabível é o recurso ordinário trabalhista. Você só pode afirmar que de sentença cabe apelação depois de você eliminar as possibilidades de ser outro o recurso cabível em face de sentença. Então vamos ter cuidado. A apelação só cabe de sentença. A apelação é um recurso cabível para atacar sentenças. Mas você tem que ter muito cuidado antes de identificar naquela sentença uma sentença apelável. Elimine as possibilidades de, em face da sentença, o recurso ser outro. Vocês sabiam que até mesmo um recurso extraordinário pode ser cabível em face de sentença? Pessoas da segunda fase tributária, lembram do exemplo da execução fiscal? Lembra que eu fiz esse exemplo no quadro? Uma execução fiscal dentro da alçada, pequeno valor, qual o recurso? Embargos infringentes de alçada. O juiz julga os embargos infringentes de alçada, profere a sentença recursal e nega provimento. Se couber recurso, qual seria? Só cabe um, recurso extraordinário, lembram? Súmula 640 do STF, RE nas causas de alçada. Renatão, o cara pode dar um mole e dizer que de sentença é sempre apelação? Nunca, né, parceiro? Não tem jeito não, né, meu parceiro? Se fizer isso, o que acontece na prova? É faca na caveira, toma pau. Né? Então você toma cuidado, viu, velho? Porque de sentença, se for enjuizado, o recurso é recurso inominado. Se for nas execuções fiscais dentro da alçada, o recurso é embargos infringentes de alçada. Se for um juiz federal julgando no direito penal, no processo penal, crime federal, o crime político, o recurso dessa sentença penal condenatória ou absolutória é o recurso ordinário constitucional para o STF. Se for um conflito internacional, em que de um lado litiga Bolívia, Coreia do Sul, Estados Unidos, um Estado estrangeiro, ou um organismo internacional, estamos indo, litigando contra o município brasileiro, ou, vai ser o último a entrar, com certeza, né? Ainda tem gente passando aqui, o organismo internacional ou o Estado estrangeiro, litigando com o município brasileiro ou pessoa domiciliada e residente no Brasil, o recurso é o recurso ordinário constitucional para o STJ. Entendeu? Renato abrindo o periscópio aqui também. Né? É o recurso ordinário constitucional para o STJ. E preste atenção, é possível o recurso extraordinário em face de sentença. Quando daquela sentença não cabe nenhum recurso, não há mais nenhum recurso cabível, e aí se você tiver os requisitos do RE cumpridos, você vai poder ter o RE cabível. Lembre que nas causas de alçada cabe recurso extraordinário. Então, moçada, se liga. Quando não cabe mais nenhum outro recurso, aí você diz, é apelação, entendeu? Então, pode caber apelação em face de sentença. Então, vamos fechar? Das decisões de primeira instância. Quais são as decisões de primeira instância? Decisões interlocutórias e sentenças. O que é que cabe de interlocutória? Embargo de declaração ou agravo de instrumento. E o que é que cabe de sentença? Embargo de declaração, apelação, recurso ordinário constitucional, recurso extraordinário, recurso inominado, embargos infringentes de alçada, recurso ordinário trabalhista. Entenderam, meus amados? Você só crava uma apelação quando você eliminar o cabimento dos outros recursos em face de sentença. No próximo periscópio, lá de Aracaju,
eu explico para vocês os recursos em face das decisões dos tribunais. Recursos em face de decisões monocráticas de relatores, o recurso em face da decisão do presidente ou vice-presidente do tribunal que barra o RESP ou RE, que é aquele agravo em RESP ou RE, e os recursos em face dos acórdãos. Então, no meu próximo Periscope, eu vou ensinar vocês o cabimento dos recursos em face de decisões dos tribunais. Por hora, ficou recursos em face de decisões da primeira instância. Lembre que nós temos 11 recursos no processo civil brasileiro. Os 9 do CPC, mais o recurso inominado, mais os embargos infringentes de alçada das execuções fiscais dentro da alçada. Quais são os 9 do CPC? Apelação, agravo de instrumento, agravo interno, embargo de declaração, recurso ordinário constitucional, recurso especial, recurso extraordinário, agravo em RESP-RE, embargo de divergência em RESP-RE. Galera, estou embarcando. Deixo a vocês o meu grande beijo, melhor energia positiva do mundo para todos vocês. Bom dia, doutor. Bom dia. Aqui o meu aqui, passa com você? Está minha identidade aqui agora. Eita, que minha filha tinha pego minha identidade para brincar ontem. Tomara que ela tenha botado aqui. Aqui, achei. Valeu. Só um minutinho. Valeu, obrigado. Tá? Só um minutinho pra gente fazer. Tem que ir pro turno, né, Renatão? Obrigado, querido. Desculpa. Tá na emergência? Banho frio. Tô na 4. Então, moçada, ó, aqui, ó. Meu parceiraço aqui, cara, é showman total. Vamos lá, meu irmão, a gente vai dar uma aula aqui no avião, meu irmão. Imagina o tumulto que vai ser aqui dentro. Né? Nunca aconteceu isso na A gente tá indo junto para Aracaju, vamos brocar lá. E sabe quem vai estar com a gente lá? Pamplona, que é outro cara que acaba com tudo. Volta amanhã? Né? Volta amanhã. Então vão ser 2 dias de Renato Porto, Renato Pedro Porto, Barreto. bebê, Rodolfo Pamplona, vamos encontrar Pamplona, cara que é genial lá também. Galerinha, deixo a vocês um grande beijo. Já aqui entrando no avião, né? Pra gente ir para Aracaju. Sigam estudando com muita raça, na atitude, porque a aprovação só depende da gente. Valeu? Um beijo a todos.